Fez atletismo e ciclismo, mas há 73 anos que a sua pedalada é outra. São estes, 73, os anos de carreira do meu convidado de hoje. Ele é um dos mais respeitados atores portugueses, com prémios e condecorações para todos os gostos. Nos próximos 30 minutos vamos conhecer um pouco mais de Rui de Carvalho, um cristão não praticante que acredita no futuro do país e que não tem medo de dizer o que pensa, mesmo que isso seja politicamente incorreto. Rui, ainda bem que veio, ou ainda bem que vieste, e de repente 88 anos. É verdade, meu filho, é verdade. São mais 15 que a profissão. Quase 16, quase 16. Realmente é uma vida que eu tenho feito com algum sucesso. A minha vida tem tido um certo sucesso. Tive momentos altos e baixos, como toda a gente tem, mas normalmente tenho sido feliz no meu trabalho. Não tanto como alguns meus colegas que neste momento não estão a passar lá muito bem, porque realmente a cultura em Portugal está um bocadinho abandonada e as coisas que são da cultura, como os artistas que a praticam, estão um bocadinho abandonados neste país. Mas, enfim, esperemos que o país se modifique, que eu tenho sempre esperança, sou um homem de esperança. É um confiante, é um homem de esperança, já lá vamos. Rui, 88 anos, deu para vivê-los tranquilamente ou eles passaram todos num instante? Houve alguns momentos menos tranquilos, mas como normalmente sou um homem tranquilo e como tal vou vencendo as tempestades, quer dizer, previno as tempestades, preparo-me para as tempestades e quando elas vêm eu lá me aguento. Algumas foram algumas não é possível. Não, algumas não é difícil, mas quase todas eu me aguentei. Eu já cheguei a uma certa altura da minha vida, na minha vida profissional, a minha família não dava por nada e eu não tinha dinheiro para um café. Mas isso, eles não tinham nada que saber isso, não é? Mas depois as coisas reconstituíram-se, remediaram-se. Eu caminhei sempre com esperança, sempre na calma, sempre tranquilo, nada de excitações. E lá fui vencendo a vida e lá cheguei aos 88 anos trabalhando. Que é uma coisa que é fundamental. E nesse trabalho a vida deu-lhe muito, o Rui evidentemente fez por isso, mas deu-lhe tanto que eu preciso correr-me da cábula. 4 prémios de imprensa para o teatro, 3 prémios de imprensa para o cinema, 5 prémios de crítica especializada, prémio Garrett da Secretaria de Estado da Cultura, Globo de Ouro de Carreira, Globo de Ouro do Melhor Ator, Medalha de Mérito Cultural, Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique, Comendador da Ordem Militar de Santiago de Espada e em 2010 elevado a Grande Colar da Ordem Militar de Santiago de Espada e em 2012 elevado a Grande Cruz da Ordem do Infante. E também, isto é, enfim, é também tudo... tenho mais um título. Sou doutor honoris causa da Universidade de Évora. Exatamente. Portanto, condecorações e reconhecimento público não lhe faltou. Eu realmente não estou no póstumo, estou no atual. Vivo a vida. É uma vantagem. É uma vantagem. Normalmente em Portugal... Lembraram-se de mim sempre. E não só os mesmos. Foram mudando as pessoas que me foram reconhecendo a minha capacidade de trabalho. Uhum. De qualquer forma, creio, aliás, é uma resposta habitual nos atores, o reconhecimento mais importante é o reconhecimento do público. É o aplauso em palco. O aplauso na rua. E o aplauso na rua. Aqueles que nos reconhecem como cidadãos e nos dizem gosto muito de o ver como um ator, mas também gosto muito de o conhecer como pessoa. Sente muito esse carinho, não sente? Sinto muito. Sou muito bem tratado. Sou realmente um homem feliz neste país. Tenho pena que este país não esteja a caminhar tão bem como eu gostaria, mas sou um homem feliz porque tenho um povo realmente que gosta de mim e os que não gostam também, quer ver se os convence a gostarem mais um bocadinho. O que é que as pessoas lhe dizem quando o abordam na rua? Além de que gostam muito de si, mas pedem-lhe conselhos? Pedem para pedir à televisão horários, essas coisas também me pedem. Eu peço o almanac. Exatamente, o almanac, a agenda, também querem que eu tenha. Mas, por exemplo, sei lá, dizem-me, já posso morrer porque eu conheci, e é uma coisa que é exagerado, não é verdade? Eu sou carne e osso, não é verdade? Que não querem que eu morra, acham que eu quero seja eterno, também não sou, não fico cá para a compota. Eu quero é que deixe cá alguma coisa para que as pessoas realmente digam, o Rui foi útil à sociedade portuguesa, pronto, mais nada. Destas condecorações todas que evoquei agora, há alguma que lhe tenha dado um prazer especial? Ou todas elas são um conjunto? Esse é um conjunto de prazeres, não é verdade? E, sobretudo, um conjunto de responsabilidades. Nós passamos a ter muita responsabilidade porque nos reconheceram determinadas coisas que nós temos que manter. E claro que sinto orgulho nisso. Eu fui condecorado por 3 presidentes da República, não é? Diferentes. De diferentes partidos, apoiados por diferentes membros. Exatamente. E tenho provas de amizade, de grande amizade, de todos os partidos. E, não sei,
Acho que só tive uma vez um senhor qualquer de um bloco, de um partido, que acho que não gostava muito de mim e não me quis dar a medalha de ouro da cidade de Lisboa. Mas isso, ele é um bocado maluco. E isso passa-lhe qualquer dia, não é verdade? Sendo que foi condecorado por 3 presidentes da República de áreas políticas e de famílias políticas diferentes, sendo que... E há um que não me condecorou, mas que é meu amigo, que é o general Ramalhianos. Sendo que, de qualquer forma, o Rui sempre assumiu-se um homem de convicções políticas, é um social-democrata. Social-democrata, sim. Acho que o governo da Grécia também é democrata. Era isso mesmo que eu lhe ia dizer, é que a social-democracia, enfim, dá para um enorme espectro político. Se pensarmos em partidos políticos adequados, enfim, não vamos tão longe, mas adequados à social-democracia, encontramos uma série de partidos... Claro que sim. No fundo querem todos a mesma coisa, que é o bem do povo. O bem da sociedade, o bem que a sociedade cresça como deve ser. Mesmo que... Em liberdade. Nada de ditaduras, nem de esquerda nem de direita. Ditaduras não contam comigo para coisa nenhuma. Só liberdade, só democracia, só respeito. Respeito é fundamental. O respeito e o sorriso e a humildade são 3 fatores principais da democracia e da liberdade. A humildade é uma delas, o respeito é outra, e a outra que eu falei que é... igualdade, democracia... A minha filha fez-me ali um sinal, que ela está aqui no estúdio também. Mas o que é que queres dizer? Não sei o que era, o que é que eu disse primeiro? Bem, não é Alzheimer, não é Alzheimer. Já lá vamos. Eu decorto textos todos os dias. Acredita que a sua idade, mas sobretudo o seu estatuto, são uma boa arma de política, uma boa arma de apoio pelo conhecimento público que o Rui tem? Acho que sim, que ajudo. Mas já não ajudo mais ninguém, é? Não apoio mais ninguém. Valeu-lhe o último apoio público que exatamente. deu? Agora já não apoio ninguém. Apoio, voto, não deixo de votar. Vivi tantos anos sem votar que agora voto mesmo, vou sempre votar. E não voto em branco. Escolho sempre alguma coisa boa. E normalmente eu gostava que eles, quando têm ideias boas, todos os partidos, as juntassem e dissessem: é nosso, é nosso, é nosso. Porque é o país, não é verdade? Eles são o país, eles fazem parte do país. Mas às vezes esquecem, só fazem parte do país deles. E isso é que não pode ser, porque nós somos todos portugueses. Quando diz agora não apoio mais ninguém, é bom situar os espectadores lá em casa. O Rui apoiou-se publicamente Santana Lopes nas suas mais diversas participações. Apoiou eu um dia não o quis apoiar e ele se calhar ficou zangado comigo, mas não tem razão, porque eu continuo a apoiá-lo. Apoiou o atual Presidente da República, Cavaco Silva, e também publicamente apoiou Mário Soares e apoiou Pedro Passos Coelho, enfim, o atual Primeiro-Ministro. E gostava muito do Dr. Jorge Sampaio também, que é um homem da música, um homem da arte. É muito dedicado. Dimensão cultural e humanística. Dimensão cultural muito grande, é uma pessoa muito ligada à arte. Aliás, gostava pessoalmente, não faço diferenças disso. Esse apoio que fez, por exemplo, que deu publicamente ao atual Primeiro-Ministro, não o fez, não o deixou não lhe retirou, pelo menos, capacidade de poder criticar quando achou que tinha de criticar, e foi de resto muito violento numa manifestação pública no Facebook. Não sei se ele leu ou soube que eu fiz isso. Mas gostava que ele cumprisse aquilo que eu disse, porque eu tomei uma grande responsabilidade, porque fui mandatário para os idosos na campanha eleitoral dele. Escreveu no Facebook: ergo agora a minha voz por ver que aqueles em quem acreditei, Passos Coelho, fogem aos princípios que juraram defender. Foram eles que juraram e não eu, são eles que enganam, e por me sentir enganado não precisei de recorrer a grupos, quer políticos, quer profissionais, para abrir uma frente de protesto. Porquê é que sentiu esta necessidade de dizer o que disse? Porque a maior parte das coisas que estão a acontecer neste país, no aspecto político, eu não estou de acordo, não estou de acordo com elas, na verdade. E sentiu necessidade de dizer às pessoas que o conhecem e que se reviram na sua posição, e que acreditaram em mim. Sentiu que estava indiretamente a enganar também as pessoas que tinham acreditado em si? Enganar-me a mim também, porque eu também sou velho, não é? E sobretudo os velhos e os reformados, esses é que sofreram mais. Os funcionários também sofreram muito. Há muita gente a sofrer neste país. Eu não sou pela austeridade. Não sou. Não, acho que a austeridade é a contrária ao progresso, completamente. E, portanto, como é contrária ao progresso, eu não estou com a austeridade. Mas havia outra forma de ter feito as coisas? Deve ter havido. Eu não sei como é que se faz.
Eu sei que não faço austeridade. Eu, quando muito, faço economia. Talvez seja um bocadinho forreta. Talvez pense no dia seguinte. Talvez pense no futuro. Então, nós, quando governamos um país, temos que pensar assim também. No fundo, é assim. Porque temos que pensar que um dia não é assim, que é um bocadinho pior, mas temos que ter uma reservazinha e nós gastámos tudo o que tínhamos e depois agora temos que estar a sacar a alguns, não há aqueles que roubaram, porque houve muita gente que roubou neste país, e esse é que tem que pagar aquilo que realmente nós estamos a pagar, aqueles que não tiveram culpa nenhuma. E isso é uma coisa que me choca bastante. Mas no atual momento que o país vivia e nas atuais condições era possível ter feito as coisas de uma outra forma? Não sei, eu acho que sim, que é preciso. É preciso nunca usar só a economia, é preciso usar o coração. O coração é uma coisa fundamental. Não? É sobretudo um país que, por exemplo, está a abandonar a cultura. É um país que está a ficar muito pobre, mais pobre do que não ter dinheiro. Um país sem cultura é um país muito pobre, é um país sem... Só com desporto. Desporto é muito bom. Eu gosto muito de futebol, gosto muito de desporto, pratiquei algum atletismo também. Fui um homem do desporto, gosto muito, mas acaba logo quando acaba. O desporto é uma coisa para se fazer. E a cultura mantém-se. A cultura é a evolução de um povo. É aquilo que vai ficando de um povo. É aquilo que vai ficando. Quando daqui a uns anos também há estados do tempo da Grécia. Não é? Mas desse ponto de vista o país está pior hoje do que estava? Há muito que se ouve os agentes da cultura em Portugal falarem disso, da pouca propensão... Está mais pobre. Cultural está mais pobre. Está muito mais pobre, muito mais pobre. Embora haja muita gente com muita capacidade. E há muita gente a fazer coisas, e há mais gente novo no teatro. Mas não reconhecido, quer dizer, não está a ser reconhecido o trabalho de muita gente. Há muita gente boa a fazer teatro em Portugal, há muita gente boa a dançar em Portugal, a tocar música, há muita gente boa, muitos músicos muito bons portugueses a trabalhar em orquestras estrangeiras, há imensos médicos a trabalhar fora de Portugal, há imensos engenheiros a trabalhar fora de Portugal. Portugal tem gente muito boa e com muita capacidade, mas tem que começar também por dentro a gostar de si próprio. Nós não gostamos muito de nós. Eu faço isto com o dedo aqui a ver se não me dói. Cada vez há mais jovens que chegam ao final do seu ensino superior e que procuram lá fora formas de motivação e de evolução profissional. São absolutamente absorvidos logo. Apanham-nos quase todos. Isso é um sinal de que nós produzimos bons quadros. Como é que eles chegam lá fora e arranjam logo emprego? Alguns não arranjarão, mas nem todos. Mas a maioria arranja emprego. A maioria é escolhida. Por exemplo, na enfermagem, acho que estão a ficar enfermeiras portuguesas por todo o que é parte do mundo. Elas vão para toda a parte e são muito boas profissionais. Isso é um sinal que, em condições de igualdade, nós temos tantas capacidades como os outros. Temos capacidade para isso tudo. Temos é que gostar mais de nós. Temos que nos apreciar mais ainda. Mas não estamos condenados a esta periferia onde estamos? Não estamos condenados a esta forma de... Condenados não estamos, nós piramos-nos. Como se costuma dizer, piramos lá para fora. E eles apanham-nos logo. Há países a ser construídos por portugueses, não é? Não esqueçamos isso. E há também muitos atores, cada vez mais atores, voltando à sua que vão área, até lá fora procurar outras formas de trabalhar, outras gentes, outras culturas. Há muita gente a trabalhar no Brasil, embora com algumas dificuldades, porque no Brasil há um respeito muito grande pelo sindicato e pela carteira profissional. Nós não temos carteira profissional, os atores em Portugal. A carteira oficial não a temos. Estão a tratar disso, julgo eu, que ainda vamos conseguir ter carteira profissional antes das eleições. Depois não sei se nas outras eleições mudam de ideias e não arranjam carteira profissional. Mas vamos lá ver, talvez sim. Eu tenho esperança que as pessoas que tomarem o poder depois das eleições tomem também. Este é um tempo, de facto, de maior globalização e, portanto, essa procura dos portugueses irem lá para fora, de atores portugueses no Brasil, na Globo, noutros países nós continuamos a ir de caravela por aí fora, meu filho. Sente que lhe faltou essa experiência? Tinha vontade de ter feito uma coisa desse sair? tipo? Eu já saí, mas gosto de sair como português. Exatamente, saiu como português. Não quero mudar como imigrante, quero ir lá e dizer assim, este ator é português. Aliás, eu tenho uma coisa que me toca profundamente. Eu fiz um concerto em Madrid, no Teatro Monumental, com a Orquestra Sinfónica da TV espanhola. Eu fiz um concerto com um poema do Fernando Pessoa, agora não estou a lembrar do nome do poema, mas com a Orquestra Sinfónica da TV espanhola. E o locutor, quando eu estava a fazer o programa e a gravar o poema com a orquestra, dizia para o público, este ator não usa o microfone. Eu estava a dizer o texto e não tinha microfone. E para ele era uma coisa que realmente eles achavam interessante. E foi um momento, e pagaram muito bem.
Muito bem. Esse era o outro lado também, não é? É verdade, pagaram muito bem e pediram-me desculpa por ser pouco. Isso é que é engraçado. Na televisão, A consciência... exatamente. E hoje ainda me mandam algumas coisinhas desse tempo. Mandam por direitos conexos, não é verdade? Claro, Que é uma evidentemente. coisa que também nos tiraram cá em Portugal, a maior parte das empresas. Tiram-nos os direitos conexos. Acham que nós não temos capacidade literária para pertencer à classe, como é que se chama? Aquelas coisas que distinguem os pintores, os músicos, os escritores. Os atores também são criadores. Mas acho que não nos querem considerar criadores, não é verdade? Propriedade intelectual. Não, propriedade intelectual, era o que me estava a faltar, meu filho. Não temos, aliás, não sei se são só as finanças que fazem isso, não é? Não sabem que eu sou ator há muitos anos. Mas quando saiu e voltou, essa perspectiva de passar uma temporada fora, como hoje acontece com muitos atores que vão... Estão no Brasil e muito que estão tempo, no Brasil há ou muito vão para tempo, nos Estados que se dividem Unidos. entre lá e cá, E há muitos que ou vão aos nos Estados Unidos, exatamente. fazem muita coisa. Temos lá uma menina, a Ruá, a trabalhar. A Ruá, trabalha muito bem. O Louquinho de Almeida também. Trabalhou consigo, a Daniela Ruá, nas novelas. Há muito e gosto muito dela, sou muito amigo dela, gosto muito. É uma miúda formidável. Hoje é uma senhora, já mamãe e tudo. Já é mãe e tudo. Já é mãe e tudo. Rui, iniciou-se um teatro como amador em 1942, é um ano longínquo, no grupo da Mocidade Portuguesa. Exatamente, tinha um grupo de teatro dirigido por um grande homem, um grande profissional chamado Francisco Ribeirinho. Eu comecei logo a trabalhar com um grande profissional de teatro. Um dos mais inspiradores profissionais. Era um mestre. Tinha 15 anos, como é que era o ambiente? Trabalhar naquela altura, aquele lado de trabalhar no grupo da Mocidade Portuguesa, tinha essa consciência política, essa dimensão política? Fiz muito Gil Vicente, fizemos muito teatro grego, o teatro tanto comédias como tragédias, fazíamos. Por exemplo, tive um repertório que o Ribeirinho montava no Teatro da Mocidade e depois no Teatro Universitário. Ainda se lembra do seu primeiro ordenado? Lembro. 1,100 escudos. Começaram a pagar bem na altura, 1.100 escudos. Era 1.100 escudos, era muito dinheiro. Era dinheirinho. E pagavam ao fim do mês, naquela companhia. Companhia Justina Silva Seis Pacheco. Foi a primeira. Depois trabalhei logo a seguir numa companhia de Vasco Morgado. E o que é que fez com esse primeiro dinheiro? Tem noção? Com o primeiro dinheiro que ganhei? Sim. Não, que ganhei, não. Isso foi quando eu fui corista de ópera. Enquanto tirei o curso de conservatório... E ganhava 400 escudos, não foi? 400 escudos. E comprou? Comprava 3 vinhos, fumava um cigarro caro na altura. Comprou um anel? Comprei um anel com uma pedra que não era verdadeira. Hoje a pedra é verdadeira e quem a usa é o meu filho, não sei se ele o usa, mas tenho lá na gaveta, pelo menos. Eram outros tempos, de facto, era outra forma... Era outros tempos, havia muita coisa de arte, vinham companhias de ópera cá, também hoje vêm ainda, não com tanta frequência. Cá em Portugal, mesmo o próprio público, a quem eu faço um apelo, sem vocês não há nada. Nada de cultura pode existir sem o vosso apoio. A dança, a música, o teatro, a literatura, os museus, tudo, o artesanato, tudo isso depende do vosso gosto, do vosso carinho, da vossa presença. Se não estiverem, nós morremos todos vestidos. Porque os apoios do Estado não ajudam nada, por enquanto. Podem apoiar, mas ajudar não podem. E nós também talvez nos tire um bocadinho a capacidade de lutar se tivermos muito apoio e descansarmos assim porque veio o dinheirinho do subsídio. Não, nós temos também que lutar por nós. E, sobretudo, precisamos é da vossa presença. Precisamos que estejam ali, que nos deem uma pateada, que nos deem uma salva de palmas valente, porque isso tudo é ajuda para nós crescermos. Mas precisamos, sem vocês não podemos ter nada disso. Estamos sempre a ensaiar. Por exemplo, é muito desagradável, por acaso não me tem acontecido isso, mas trabalhar, ter uma estreia com casa cheia e no dia seguinte estarem 5 pessoas, é doloroso, é bastante doloroso. Mesmo que as pessoas lá vão e não gostem, dão com os pés. E se houver muito pode ser ainda mais barato, que já é. O teatro em Portugal não é nada caro, por exemplo, o teatro não é, as outras coisas não sei, porque não faço bilheteira, na verdade, nem faço mesmo para o teatro. Eu não trabalho de graça, preciso de comer e beber, não é como toda a gente, e viver e tenho a minha vida como cidadão normal. É uma profissão que eu escolhi, é uma profissão, na verdade, que não tem carteira profissional, mas é uma profissão. Este apelo aos olhos e ao coração dos portugueses, este apelo direto de Rui de Carvalho. Rui, estas longas décadas do teatro, o Rui interpretou textos de autores
fantásticos. Molière, Tennessee Williams, Shakespeare, Chekhov, Essa Queiroz, enfim, muitos deles. É uma honra, não é? Ter esta palete de autores. É muito bom mesmo. Andar nos vários estilos escritos, na verdade, porque os autores têm escrito, às vezes perguntam se nós improvisamos. Nós não podemos improvisar e mexer num texto escrito por um Eça de Queiroz, por exemplo. Não, Eça de Queiroz não escreveu teatro, mas nós lemos o Eça de Queiroz e estamos a ver teatro. Não há nada ali que não... É uma pena ele não ter escrito peças de teatro. Mas há quem adapte as peças dele com a linguagem dele e com o estilo dele. Porque o Camilo tinha o seu estilo, o Alexandre Clã tinha o seu estilo, o Aquilino Ribeiro tinha o seu estilo, todos tinham estilos diferentes. Nós não podemos atraiçoar um estilo desses, não é? Como qualquer autor, não estou a falar só nestes, porque são os mais conhecidos. Mas nós temos que respeitar aquilo que foi escrito. E depois chega à televisão em 57... E interpretar. Interpretar, não só... Por isso é que nós também somos criadores também. Exatamente. Cada ator cria o personagem que está escrito por um autor. A televisão chega em 57, o Rui é um dos pioneiros da televisão em Portugal, com o Monólogo do Vaqueiro, que foi... No teatro sou o pioneiro. No teatro Não, e ainda há o realizador que também era ator, que era o Álvaro Benamor, que foi o realizador do teatro, da peça, o realizador quer dizer, quem ensinou o Monólogo do Vaqueiro ao Alta Visitação. Que recordações, do Gil Vicente, que recordações é que tem desse tempo? Tinha noção que naquele momento estavam a desenhar, a escrever um momento histórico da vida da RTP, desta casa, e também de Portugal? A casa existe. Talvez não com o pioneirismo que tinha. Mas tinham essa noção naquela altura? Sim, era uma coisa maravilhosa. Foi uma coisa maravilhosa. E começar a conquistar as horas, que também foi muito interessante. Conquistar as horas, quer dizer, começou com um tempo limitado, acabava cedo, começou a crescer, e hoje são 24 horas permanentemente a funcionar. Hoje acho que tenho a impressão que está muita coisa gravada que vai à noite. Já não põe tanta gente a ganhar horas extraordinárias, não é verdade? Porque à noite ganha-se mais um bocadinho. Mas isso acho que acabou, não sei. Houve umas gargalhadas, umas pessoas que riram. Talvez. Bom, não sei, talvez, não sei, foi fora da emissão. Foi fora daqui, com certeza. Foi fora daqui. Mas era realmente um tipo de... Claro que e o teatro em direto, não é? O Rui fez direto, muito... Eu fiz, olha, por exemplo, tenho para os nossos amigos de câmaras que estão aqui connosco no estúdio, eu vou-lhe contar uma coisa que me aconteceu. Eu estava a fazer uma peça dirigida por Rui Ferrão, eu era cego e tinha à minha frente o câmara que estava a fazer o meu plano permanente, porque eu era cego, só ouvia falar, não é? E era o Galvão, que era um grande homem de câmara, foi campeão de Portugal de pesos, era um homem extraordinário, era um grande amigo, era um desportista, e eu estava muito ceguinho, e vi cair o cenário. E ele a segurar o cenário com a câmara na mão. Quer dizer, tudo aquilo foi um trabalho maravilhoso. Chegámos ao fim, e ele com o cenário sempre na mão. E o Rui não se desmanchou nunca. Não podia, era ceguinho, mas como é que eu sabia que estava aquele cenário? Se eu fizesse algum sinal, o público percebia que tinha acontecido qualquer coisa no estúdio. Eu não podia dar sinal nenhum. Não podia, porque senão os senhores têm ponto, não? Então, o ponto, se falasse na televisão, ouvia-se mais do que nós. Temos um ponto, sim senhor, para coisas fixas, que é o chamado teleponto. Há um teleponto para os profissionais que estão a ler um noticiário, para que estão a fazer uma entrevista, para ter um guião à sua frente, para poderem pegar e fazer e continuarem o programa. Esse domínio, esse autocontrole é fundamental no ator? Eu acho que sim, é fundamental. E isso ganha-se? É traquejo? Houve outras coisas que eu ganhei na televisão. Quando começou a televisão e quando era direto, eu tinha um frio horrível, gelava, não era o mesmo medo que eu tinha no teatro. Era diferente, ficava gelado. Mas acontece que um dia eu estava a fazer uma peça dirigida por Nuno Fradique, chamada Aposta, uma peça do Tolstói, e era um homem, chamava-se Aposta. Era uma aposta que tal, ele dizia que estava 20 anos guardado dentro de um sítio e que depois não precisava de uma ajuda de ninguém, só queria que lhe pusessem comida e livros. Ora bem, chega ao fim dos 20 anos e quando o outro vai pagar a aposta, eu digo-lhe, não quero, já não preciso de dinheiro nenhum. Fica com o dinheiro. Ele estava já falido, não ficou falido, e eu fiquei mais rico interiormente. Porque li, porque conheci, porque pensei na vida e tudo isso. Mas acontece que eu estava a dizer ao tipo que tinha que receber, ao meu colega, que era o Carlos Wallenstein, que fazia na altura o senhor que tinha feito a aposta comigo,
Eu estava-lhe a dizer, olha, eu realmente agora não preciso. E era o ponto de vista, era o câmara. Quer dizer, não estava lá o ator, estava lá a câmara a ouvir o ponto de vista. Era o Amado Freitas que estava do outro lado. E quando eu estava a fazer o monólogo, eu reparei que ele atrás da câmara lhe caíam as lágrimas. E disse assim, nós também temos público dentro do estúdio. E temos. Neste momento, não somos muitos. Está o som e estão as câmaras. Está a minha filha ali ao fundo. Está aqui o meu querido entrevistador. Mas são pessoas que me estão a ouvir. Mas quando estamos a fazer uma peça, há a senhora da limpeza, há os ajudantes de câmara, há os ajudantes de som, há todo um mundo, a contra-regra, tudo isso dentro que estão, quando nós estamos a fazer bem, estão muito atentos àquilo que a gente faz. Quando começam a fazer o trabalho deles e a sair daquilo, é porque nós estamos a correr muito mal. A coisa não está a correr muito bem. Essa capacidade, esse fascínio da fixação... Temos público dentro de um estúdio. Há um certo magnetismo, Também há empatia dentro do estúdio. Porque as pessoas que cá estão também são espectadores. O Rui sempre foi magnético dessa forma. Em criança, como é que era? Já tinha essa propensão para a comunicação, para a representação, para animar os outros? E para vadiar pelo mundo. Eu vadiei muito pelo mundo. Eu preguei muitos sustos aos meus pais, porque andava o dia todo a correr a Lisboa, por exemplo, ia para o Terreiro de Passos. Eu vivia muito tempo na Covilhã. Fiz a gestão primária na Covilhã. E quando vinha a Lisboa... Depois dos primeiros 5 anos em África? Exatamente, eu saí daqui, fui fazer 2 anos a Angola, a Luanda. Tenho uma paixão muito grande por África, tenho uma grande paixão por Angola, por África de uma maneira geral, e Angola no coração, porque realmente Angola foi onde eu vivi, não é verdade? Tive muitos amigos, eu era minoria, no meio de uma sociedade negra, preta, não é verdade? De quem eu gosto muito e de quem tive grandes amigos, que brincaram comigo. São rapazes que têm a minha idade hoje. Devem se lembrarem que eu era filho do comandante. Este era o menino Rui. Olha, o menino Rui era eu. Eles eram os meninos de lá. Era filho de um militar. Teve uma educação... não, o meu pai gostava muito de agressiva. Teatro. Não, nada. Meu pai... Nada radical. Não, o meu pai era disciplinadíssimo, sim senhor. Havia rigor, não é? Era rigor. Eu vou-lhe dizer uma coisa como o meu pai era. O meu pai era um homem justo. Acho que só me tocou 2 vezes na vida. Eu tinha razão. Eu tinha razão. Mas um dia... Eu estava a comer, minha mãe tinha feito uma sorda e eu fazia com uma certa frequência para não se estragar pão. E então eu disse, isto é comida de taberna. É comida de taberna, disse meu pai. Então vais comer a sorda durante um mês, ou um pequeno almoço, ou almoço e ao jantar. Comi a sorda durante um mês, às 3 refeições. A minha mãe, coitadinha, ia matando a cabeça a descobrir menus com uma sorda, na verdade, para eu conseguir comer. Não era pão com pão, sempre era ali um bocadinho, havia ali algum... Nunca se desperdiçava pão. E o pão não se deve desperdiçar. O pão é realmente aquilo com que a gente ganha a vida, não é? Com o pão, não é? É o pão nosso de cada dia. O pão é uma coisa que nós temos que respeitar porque é fundamental na alimentação das pessoas. E não se deve estragar nunca nada que se come. Eu vivi numa guerra, tive uma guerra, passei muita fominha, tinha saudades de muita coisa, tinha saudades de carninha, de azeite, de açúcar, enfim. Meu pai, que era militar, tinha alguns privilégios, mas não eram assim grandes, que eu tinha... E por semana ia buscar 2 carcaças à manutenção militar. Eram grandes, assim, daquelas papos secos grandes. Havia um papo seco que chamavam carcaça grande, tinha um nome. Mas eu ia a Chabregas buscar à manutenção militar os 2 pãezinhos. E portanto estava-me a dizer que, estamos mesmo no final, mas ainda que essa educação rigorosa fosse uma realidade, foi um homem que andou... Apoiou-me sempre. A minha mãe era pianista, meu pai adorava música. Portanto, a arte estava... De vez em quando a Aida toca-me aí uma coisinha para eu ouvir. E pronto, meu pai ficava... Era um grande borga, era um boémio, mas nunca faltava ao serviço de manhã, não é verdade? O Rui herdou um bocadinho desse lado. Há uma coisa que eu não herdei. Meu pai era um garanhão desgraçado. A minha mãe, coitadinha, passou as passas do Algarve, mas era viúvo. Eu sou o filho único de um casal de viúvos. Mas também foi um bom vivan, o Rui. Eu acho que sou um bocadinho bom vivan. Sou mais calado. O meu pai não. O meu pai era mais exuberante. Eu vou contar uma história picante. É ótimo para acabar. Eu ia um dia no elétrico Via dos Anjos. O meu pai descuidou-se com um som bastante poderoso e fiquei perplexo e de repente olhou para mim assim, esta juventude, passou para mim o estrondo. Não sei se as pessoas perceberam bem a ideia. Eu não quis estar a falar em... Não, acho que sim. Acho que foi suficiente. Pum! Pois, não vale a pena fazermos explosões dessa natureza. Não, é bom acabar em paz. Acabamos em paz e acabamos com uma história fantástica. Aquele magnetismo de que falava há bocadinho é aquele que eu sinto sempre que falo consigo e, portanto, ficaríamos
seguramente mais uns bons, largos minutos nesta conversa. A televisão, como sabe, muito melhor do que eu, o tempo é finito. Rui, ainda bem que veio. Ainda bem obrigado, que eu foi um prazer muito grande. Tive um prazer em estar aqui. Desculpa esta do pum. Não, acho que foi um pum final interessante. As ideias e as histórias de vida de Rui de Carvalho, um ator cheio de vida e de vidas interpretadas ao longo de 73 anos de carreira. Todas as semanas é assim na RTP Informação. Boas conversas com gente que marca a diferença. Na próxima semana estamos de volta com um novo convidado.